de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, sob impulso do Espírito Santo. E neste 25º domingo do tempo comum, meu irmão, minha irmã, continuamos ouvindo trechos do sermão sobre os pastores de Santo Agostinho. Ainda durante toda essa semana, essa 25ª semana, nós vamos ouvir trechos desse grande sermão de Santo Agostinho sobre os pastores. Mais uma vez, a tradição da igreja nos traz então esse texto do século V da nossa era cristã. O título que nos é proposto na liturgia das horas para esta parte do sermão sobre os pastores no dia de hoje é o seguinte: os cristãos enfermos. Ouçamos então atentamente esta palavra da igreja, que é para nós hoje catequese, instrução para crescermos na vida cristã. Ao enfermo, diz o Senhor, não fortificastes. Diz aos maus pastores, aos pastores falsos, que buscam seu interesse, não o de Jesus Cristo, aos que se alegram com as dádivas do leite e da lã, mas descuram totalmente as ovelhas e não cuidam das doentes. Parece-me haver diferença entre enfermo e doente, pois costuma-se chamar de enfermos os doentes. Enfermo quer dizer não firme, e doente o que se sente mal. Na verdade, irmãos, esforçamo-nos de algum modo por distinguir estas coisas, mas talvez com maior aplicação poderíamos nós, ou outro mais entendido e com o coração mais cheio de luz, discernir melhor. À espera disto, para que não sejais privados em relação às palavras da Escritura, falo o que penso. É de se temer sobrevenha uma tentação ao enfermo que o debilite. O doente, ao contrário, já adoeceu por alguma ambição e por esta ambição se vê impedido de entrar no caminho de Deus e submeter-se ao jugo de Cristo. Observai esses homens que desejam viver bem, já decididos a viver bem. São, no entanto, menos capazes de suportar os males do que fazer o bem. Pertence à firmeza do cristão não apenas fazer o bem, mas também tolerar os males. Aqueles, pois, que parecem ardentes nas boas obras, mas não querem ou não podem suportar as provações iminentes, estes são enfermos. Por outro lado, aqueles que amam o mundo e por qualquer desejo mau se afastam até das obras boas, jazem gravemente doentes, visto que pela doença, sem forças, nada de bom podem realizar. O paralítico era um destes na alma. Os que o carregavam, não podendo levá-lo até junto do Senhor, descobriram o teto e fizeram-no descer. É isto que terias de fazer: descobrir o teto
e colocar junto do Senhor a alma paralítica, com todos os membros frouxos e vazia de obras boas, curvada sobre o peso dos pecados e doente com o mal de sua cobiça. Portanto, se todos os seus membros estão frouxos e há paralisia interior para levá-los ao médico, talvez o médico esteja escondido no teu interior. Seria este um sentido oculto nas Escrituras. Se queres descobrir-lhe o que está oculto, descobre o teto e faze descer diante dele o paralítico. A quem assim não procede e desdenha fazê-lo, ouvistes o que lhe dizem. Aos doentes não fortalecestes, ao fraturado não pensastes. Já explicamos esta passagem. Estava alquebrado pelo terror das provações, mas surge algo que restaura a fratura. Estas palavras de consolo: fiel é Deus, que não permitirá ser destentados além do que podeis suportar, mas com a tentação vos dará o meio de sair dela, para que a possais suportar. Amém. Caro irmão, cara irmã, neste texto extraído do Sermão sobre os Pastores de Santo Agostinho, vemos a exortação de Agostinho aos pastores de todos os tempos, aqueles que têm a missão de estar representando Cristo nesta terra pelo seu ministério, mas ao mesmo tempo uma palavra que serve para todos nós que somos batizados, batizadas, que recebemos a graça especial de nos tornarmos, pelo batismo, pastores uns dos outros, reis, sacerdotes pelo batismo, a missão que nós temos realmente de ser sinal de cura na vida das pessoas e não negligenciarmos jamais nossa missão de fazer o bem, evitar o mal, testemunhar e cuidar uns dos outros. Sermos solícitos, sobretudo com aqueles que se encontram, na linguagem de Agostinho, enfermos e doentes. Santo Agostinho faz essa analogia do enfermo e do doente e diz que existe diferença entre o enfermo e o doente, falando, claro, a partir de uma concepção espiritual. O enfermo é aquele que sente-se fraco, com as pernas frouxas. Aquele que faz o bem, procura fazer o bem, mas sente ali uma fraqueza no sentido do medo, da insegurança, do acreditar que não tem forças para lutar contra o sofrimento, que diante da tentação estremece e acredita muitas vezes que não consegue superá-la. Mas uma pessoa que ainda tem um coração bom, que está ali buscando ainda fazer o bem, mas não encontra forças suficientes muitas vezes para evitar o erro. Esse é o enfermo. Agostinho diz que o doente já é aquele que se entregou ao mal, já está absolutamente debilitado, está absolutamente entregue, não quer mais lutar, já se acostumou com o pecado. Esse já está doente, porque está fazendo escolhas
mas não quer nem mesmo saber de lutar contra as más escolhas. Agostinho lembra que temos a missão de cuidar de um e de outro. Ele faz a analogia, a comparação com aquele paralítico que foi levado pelos seus amigos pelo telhado. Ele foi conduzido porque não tinha mais forças de andar com suas próprias pernas. E nós que temos a missão de ser pastores uns dos outros, esse Senhor que cura e que liberta está dentro de nós. Por isso não podemos negligenciar de levá-lo àqueles que precisam ser curados, seja da enfermidade, seja da doença. Com o nosso testemunho, com as nossas boas obras, com a nossa acolhida, porque também isso faz uma diferença muito grande. Quantas pessoas se voltam para Deus porque se sentiram acolhidas, porque se sentiram amadas, mesmo no seu pecado, mesmo vivendo o erro. Quantas pessoas se voltam para Deus quando, mesmo estando fazendo mal aos outros, recebem como paga o bem e a acolhida. Devemos ser pastores uns dos outros, tendo essa sensibilidade de transmitir o Senhor que julgamos carregar em nós. Não negligenciar a salvação dos outros, mas fazer o que estiver ao nosso alcance para fazer com que o Senhor chegue aos paralíticos desse mundo. Fazer com que o Senhor chegue até os enfermos e aos doentes desta terra, espiritualmente falando. Meu irmão, minha irmã, neste dia do Senhor, eu convido você a colocar-se comigo na presença de Nossa Senhora, a clamar a intercessão de Maria e ao mesmo tempo prestar a ela a nossa homenagem, o nosso agradecimento por ser a nossa mãe, a mãezinha querida que sempre zela por nós e que não se esquece de levar até o Divino Rei nossas preces, pedidos e agradecimentos. Ela que nos mostra o caminho que nos leva a Deus, possa continuar sendo essa nossa intercessora, continuar nos ensinando como chegar a Jesus. Rezemos então, confiando nas mãos de Maria, nossas preces, pedidos e agradecimentos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, desejo mais uma vez que tenha um domingo abençoado. Que cada momento desse dia seja uma oportunidade para reconhecer o amor de Deus em sua vida. E cada pessoa que você encontrar no dia de hoje, você possa enxergar ali o rosto de Cristo, às vezes desfigurado, tantas outras vezes transfigurado. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.